Olá, gente. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Michel Platini Fernandes. Fui convidado pelo Museu de Arte Contemporânea do Ceará, equipamento do Centro da Gondomar de Arte e Cultura, para falar um pouquinho sobre plano museológico para vocês hoje. E quem sou eu? Sou historiador, formado pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. Eu fiz um mestrado em Museologia e Patrimônio no programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em parceria com o Museu de Astronomia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o MAST. No mestrado eu me dediquei a estudar o fenômeno das coleções privadas, né, e da relação que elas têm com a figura do colecionador e também com o museu público. Atualmente eu estou cursando um doutorado em História na Fundação Getúlio Vargas, no programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais, lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a minha carreira no próprio Museu de Arte Contemporânea. Eu fui educador, depois eu fui assistente do diretor do MAC, trabalhei com planejamento e montagem de exposições, a gente produziu e montou uma penca de exposições nessa época, depois assumi a coordenação do setor de documentação e conservação de acervos e atuei, como courrier, transportando obras para São Paulo, em algumas exposições também. Saí do MAC para fazer o meu mestrado e trabalhei em algumas exposições no Rio de Janeiro também, parte educativa, de montagem. De volta para Fortaleza, eu fui convidado para trabalhar com o Miguel Ângelo de Azevedo, que é o Mireis, né? Um colecionador muito conhecido em Fortaleza, no Brasil inteiro. Fui trabalhar com ele no Museu da Imagem e do Som do Ceará, né? Assumi a parte técnica do museu enquanto ele era diretor. Depois dessa experiência no MIS do Ceará, eu fui aprovado no concurso público para professor efetivo no Departamento de Museologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. E 3 anos depois, ter tido essa experiência em Goiânia, eu me transferi para Aracaju, onde eu sou professor há 7 anos do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe. Então, estamos aqui hoje para falar sobre plano museológico. E o que é o plano museológico? O plano museológico é uma ferramenta que visa a modernização da gestão do museu, né? Ele colabora para o melhor planejamento das ações, do uso dos recursos financeiros, da alocação de pessoal, a definição de um perfil institucional que vai caracterizar esse museu e diferenciar ele de outros museus, né, na sua atuação junto ao público, planejamento de segurança da equipe, dos visitantes, do acervo, vai colaborar com o delineamento das ações educativas, ações de comunicação entre museu e sociedade, ações de acessibilidade, ações socioambientais, entre outras ações também. O plano ele foi uma ferramenta amadurecida ao longo de muitos anos, né? Experiências fora do Brasil e também aqui, né? Aqui ele foi consolidado por meio do Estatuto de Museus, que é a Lei 11.904 de 2009. O Estatuto ele reúne um conjunto de normas que as instituições museológicas devem seguir. Uma dessas normas, que consta no Decreto 8.124, é que os museus públicos, como o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, eles devem apresentar as suas unidades mantenedoras, né, no caso, as secretarias de cultura, as fundações, né, que são mantenedoras do museu. Esses museus eles devem apresentar um plano anual de atividades. Nesse plano, deve-se definir os recursos e as metas de desempenho daquele museu. O plano museológico, além dele ser uma exigência dessa lei 11.904, ele é um instrumento que vai embasar a construção também desse plano anual de atividades. Mas o plano museológico ele não é só uma obrigação legal, não deve ser visto dessa forma, né? Não basta apenas o museu construir o plano museológico, publicar no site, mandar uma cópia para o IBRAM e deixar o plano na gaveta sem utilizá-lo. O sentido da existência do plano é que ele seja um documento de uso corrente no museu, uma espécie de guia ou de orientação, né, para todo o planejamento de atividades da instituição. Vou dar um exemplo. O MAC do Dragão
vamos dizer que ele passe meses desenvolvendo o seu plano museológico junto à sua equipe, né? Ele define, por exemplo, que a missão do museu é trabalhar com a preservação e comunicação da arte produzida no Ceará. Apenas um exemplo aqui para a gente poder se situar. Ele define então que a sua visão é inserir o Ceará num circuito de circulação e consumo de arte contemporânea do Brasil e do mundo, né? Aí vamos dizer que a diretora do MAC recebe uma proposta para a aquisição de uma coleção de gravuras de um artista alemão. A aquisição de novas obras, a formação de acervo, perfil institucional, tudo isso está definido no plano museológico. O documento, que foi construído a várias mãos, junto com a equipe do museu, com as instituições mantenedoras, com o público, com a classe artística, com a comunidade do entorno do museu, né? O documento ele define claramente aonde é que o museu, por meio dessa comunidade que foi envolvida na construção do plano, onde é que o museu escolheu atuar. Aí vamos dizer que a diretora do MAC, muito feliz com a proposta dessa artista alemã de fazer essa doação, né, das obras, ela vai consultar então o plano museológico. O plano diz que a missão do museu é tornar-se uma instituição que atua na preservação e comunicação da arte produzida no estado do Ceará. Se as gravuras da artista não retratassem o Ceará ou alguma de suas manifestações artísticas, né, vamos pensar que dificilmente a aquisição das obras da artista alemã seria considerada de acordo com a visão do MAC Dragão. Acho que gentilmente, né, o MAC talvez fizesse a ponte entre artista e uma outra instituição, algum outro museu brasileiro, né, se possível na mesma região, que talvez tivesse interesse em adquirir essa coleção. Mas pela leitura do plano museológico do MAC, a gente entende que a visão é inserir o Ceará no circuito de circulação e consumo de arte contemporânea do Brasil e do mundo. Então, aproveitando a vinda das obras para o Brasil, por que não tentar viabilizar, de repente, uma exposição dessa artista alemã no MAC do Dragão, né? Oferecendo ao público a oportunidade de fruir obras que, pela distância, talvez fossem inacessíveis à maioria dos visitantes. Isso é um exemplo de repente, né? Vocês entenderam que é só um exemplo, né? É um exemplo de como a gente pode operar na prática esse plano museológico, né? Que tipo de questões, né, ele ajuda a gente a resolver na prática. Quem deve decidir essa missão e a visão do MAC, né, é a comunidade museal, ao longo desse processo de elaboração do PNM. Isso foi apenas um exemplo. Vamos pensar um outro exemplo. Vamos dizer que, ao longo da sua história, o MAC do Dragão ele foi adquirindo um conjunto de obras de pintores modernistas cearenses. E o programa de acervos definiu que o perfil de aquisição do museu deve focar na arte contemporânea. Veja bem, as obras são de arte moderna e o perfil do acervo do MAC é arte contemporânea. Na arte contemporânea feita por artistas cearenses ou radicados no Ceará, né? Só um exemplo. Mas apenas obras de arte contemporânea, excluindo-se outros momentos ou outras escolas artísticas, né? Pois bem, vamos dizer que com essas obras, como essas obras elas fazem parte da história do próprio museu, o MAC Dragão, mesmo depois de elaborar esse programa de acervos bonitinho, ele decida manter no acervo essas obras modernistas. Será que tudo bem? Pode ser que tudo bem, né? Pensando como o MAC é um equipamento público, né? Ele atende a um rol de necessidades do próprio poder público. Pode ser que o MAC seja a instituição mais adequada para salvaguardar essas obras. De repente não tem uma outra instituição em toda a Secretaria de Cultura que tenha um perfil para atender essa necessidade. E de repente o MAC já está lá com a coleção, é melhor que ela fique por lá mesmo, né? Nessa decisão entram tanto a demanda do mantenedor, que no caso é a Secretaria de Cultura, mas também a história que o museu construiu com essas obras, né? Elas entraram em algum momento nessa história do museu e fazem parte dessa história também. De repente ela já participou de exposições, enfim, ela já está atrelada a essa história do museu. Então, nesse caso, baseado no plano museológico que diagnosticou essa importância das obras no momento da história do museu, o MAC pode, sim, né, de acordo com o plano museológico, decidir
manter essas obras no acervo. Vamos pensar um outro desdobramento dessa mesma história. Vamos pensar que a Secretaria de Cultura ela decida fundar um fictício Museu de Arte Moderna do Ceará, né? Fictício. Talvez, interpretando o plano museológico, a gestão decida cooperar com um novo equipamento e realizar o descarte dessas obras que serão encaminhadas então para o MAM do Ceará, né? Para esse Museu de Arte Moderna. O encaminhamento de obras do MAC para esse museu MAM, né? Essas obras modernistas, também seria uma interpretação possível do plano museológico, compreendendo que o MAC de Aragão, como equipamento público, sabendo que existe um outro museu também público, com um perfil que é mais afim daquela coleção, ele pode muito bem redirecionar e o sentido do atendimento ao público, né, vai estar contemplado aí também no documento. Então, sabendo que os seus recursos, né, seriam melhor aproveitados se os trainéis, as estantes deslizantes, enfim, o espaço todo do acervo, né, o acervo abrisse espaço para um novo recorte de arte contemporânea cearense, com a saída dessas obras modernistas, provavelmente o plano museológico também seria bem atendido nessa opção. Então, para vocês verem como existem possibilidades de leitura, interpretações, mas que o documento é um guia, né? Ele ajuda a gente a interpretar algumas situações que aparecem no dia a dia, né? Não é uma coisa para ser colocada na gaveta, né, ao fim do processo de elaboração. É claro que assim, essa decisão, né, falando de novo desse exemplo, né, essa decisão do descarte ela não é uma decisão fácil, né? Muitos dos museus costumam atuar como acumuladores, né? Eles têm muita dificuldade de gerenciar o espaço, que é sempre limitado, gerenciar os recursos, que são sempre limitados, recursos financeiros, recursos de pessoal, né? E acabam acumulando muitas coisas que não têm consonância nenhuma com a missão institucional do museu. Isso pode gerar atritos também na relação entre museu e comunidade, bem como atritos dentro do próprio museu. True story, né? Deixa eu contar aqui uma história de uma experiência de trabalho. Eu trabalhei no Museu da Imagem e do Som do Ceará, né? Lá a gente começou um trabalho de criação, de personalidade jurídica, provocamos algumas figuras da cidade, né? Fotógrafos, radialistas, músicos, historiadores, né? Essas figuras para colaborar com a gente para montar essa associação de amigos, né? A partir desse contato que a gente fez com essas pessoas, que teve muito sucesso, a gente pensou na criação de um conselho curador para a definição desse perfil institucional. Na discussão sobre um programa de acervos, nós encontramos uma enorme dificuldade lá. Sem um perfil institucional definido, há anos o Museu da Imagem e do Som acumulava todo tipo de quinquilharia, de imagem e som, né, que as pessoas tivessem em casa. Tudo mesmo. Videocassete, toca-discos, fitas VHS, né, vocês lembram das fitas VHS, né? Fitas de filmagem de aniversário de criança, fita de casamento, disco de vinil da Xuxa, do Michael Jackson, do Roberto Carlos, né? Eu não estou exagerando, é exatamente isso mesmo que tinha lá aos montes no acervo. Então um dia chegou um camarada com uma picape cheia de coisa para despejar tudo no museu, para vocês terem uma ideia de como é que funcionavam as coisas lá. Então isso consumia tanto o nosso espaço, né, que era já limitadíssimo, né, como o nosso pessoal também. O quadro caótico tinha sido enfrentado pela gestão anterior, né? A museóloga Manuelina Duarte, que era a diretora anterior, ela fez um diagnóstico museológico. O instrumento de gestão permitiu a ela fazer uma previsão meio apocalíptica, né? Mas bem realista, na verdade. O que ela disse? Que com o pessoal que o museu dispunha na época, né, tratando um número X de peças por dia, que era o que o pessoal conseguia trabalhar, o Museu da Imagem e do Som do Ceará levaria décadas para conseguir catalogar todo o acervo, né, se o acervo estagnasse naquele momento, o que não acontecia, né? A questão é que, dependesse dos doadores, das pessoas que iam lá levar essas coisas, o número de itens jamais pararia de crescer. A Manuelina então definiu uma diretriz que nós mantivemos na nossa gestão de apenas fazer uma contagem dos itens, né? A maioria do pessoal do acervo atuava apenas nessa contagem de itens enquanto
um deles continuava na catalogação mais extensa, né, mais demorada. Parece pouco, né, frente a essa situação. A contagem gera ela gera uma informação inicial que ajuda a gente a mensurar os recursos necessários para concluir essa documentação do acervo. Eu preciso de mais pessoal, eu preciso de mais metros quadrados de estantes deslizantes para condicionamento, são questões que um dado como esse ajuda a responder. Enfim, depois de definir o perfil institucional, nós resolvemos encarar a questão do descarte. Muitos dos itens não se encaixavam no perfil que nós definimos, né? Porque eles eram itens, sei lá, fartamente encontrados no mercado, né? Ou em meios digitais. Tipo, ninguém precisaria ir ao Museu da Imagem do Som do Ceará para escutar um disco da Xuxa, ou do Roberto Carlos, ou do Michael Jackson, né? A gente fez a opção por preservar e divulgar a memória do Lauro Maia, do Cordão das Coca-Colas, do Luiz Assunção, dos programas de auditório da TV Ceará, né? E outras obras que fossem relevantes, né, para a história do Ceará em meio audiovisual. Pois bem, decidimos não aceitar mais doações aleatórias. Por um momento, decidimos não aceitar doação nenhuma. O acervo não comportava mais, né? O caso é que a pessoa que atuava, né, uma das pessoas que atuava na equipe, ela não concordava com isso, né, que a gente parasse de receber essas doações, né? Ela dizia, isso é um absurdo, né? Olha, tanta coisa valiosa que a gente vai recusar, como é que joga um negócio desse fora e tal. Foi o que essa pessoa me disse uma vez. Então, eu treinei toda a equipe para explicar aos doadores, né, quando eles ligassem ou viessem ao museu, para explicar que o MIS estava em uma reformulação, né, que não havia mais espaço, que, por gentileza, procurasse uma outra instituição solidária, de repente uma ONG como Emaús, né, que certamente eles teriam interesse em receber esses objetos. Nós tivemos alguns estranhamentos com o público, né, por conta dessa mudança de orientação, mas no geral as pessoas compreendiam. Nós paramos de receber as quinquilharias e pudemos nos concentrar no que o museu já possuía, né. Quanto à pessoa, né, que deu problema lá com essa questão das doações, né, que se recusava a aceitar essa nova orientação, eu soube, depois que eu saí do museu, que ela levava para casa esses itens, né, que as pessoas doavam, porque ela era incapaz de recusar uma doação. Fiquei imaginando o tamanho da casa dela, né, ou onde é que ela dormia acumulando tantas coisas, né. Enfim, moral da história, os museus, eles são instituições acumuladoras, né. A equipe e a própria comunidade resiste a essa mudança, né, mas é algo a ser enfrentado com cuidado, com empatia, com informação, né, com educação para o patrimônio. Então, o que eu quero dizer com esses dois exemplos e com esse conto de terror, né, que eu acabei de falar para vocês? Que o plano museológico, ele deixa o museu menos arbitrário, né, menos aleatório, né? Ele ajuda a construir uma instituição que se trabalha para longa duração. O museu permanece e mantém o compromisso que ele discutiu e ajudou a construir com o seu trabalho. Porque se a cada mudança de diretor o museu decidir, a gosto do gestor, adquirir e descartar obras, né, não será possível que ele desempenhe a contento esse papel que a sociedade espera dele, né, um lugar de guarda, um lugar de comunicação, de referência, de fruição, de pesquisa, né? Todas essas ações, elas necessitam estabilidade, planejamento. Um museu, ele precisa ser pensado no longo prazo. É só assim que ele consegue realizar a sua missão. É claro que esse papel de guardião da missão institucional pode incomodar alguns gestores, né? Mas só aqueles gestores que não estejam preparados para lidar com as novas demandas que a sociedade exige dos museus. Talvez algum gestor com essa cabeça de promotor de eventos, né? Promover eventos é uma das atividades, mas apenas uma, né, que o museu desempenha. Talvez esse gestor ele possa pensar assim, mas aí se eu assumo o museu, depois do plano museológico ter sido elaborado, eu vou estar amarrado, né? Eu teria que cumprir todas as exigências do gestor anterior, eu não vou conseguir realizar nada, né, das minhas próprias ideias na minha gestão. Esse pensamento está errado por dois motivos. Primeiro,
O gestor ele não é responsável sozinho pela elaboração do plano. O plano ele é fruto de uma mobilização da comunidade museal, né? É fruto da sua participação na elaboração das linhas gerais que se quer que o museu percorra, né? Das necessidades que se quer que sejam atendidas, de produtos que se quer que sejam gerados. O gestor ele atua como um mediador entre a comunidade, entre os mantenedores e os recursos disponíveis. Ponto 2. O plano museológico ele deixa bastante espaço para cada gestor elaborar suas metas e diretrizes, né? E bastante independência para a escolha de ações. O plano museológico, dessa maneira, ele pode ser entendido como uma baliza ética, né? Como um documento que colaborará, na verdade, para a tomada de decisões. Não deve ser visto como um empecilho, né? Como uma exigência a ser cumprida, mas como, na verdade, um norte do trabalho, né? Dentro das linhas gerais que o plano apresenta, há bastante espaço para a criatividade e para a inovação, e um grande desafio também nas tomadas de decisão, ao mesmo tempo que apresenta um conjunto de caminhos possíveis. Então, ele, na verdade, ele colabora, né, com a gestão. Então, vamos voltar à ideia do plano museológico como um documento de uso corrente do museu. Como eu falei no começo, o decreto 8.124 ele obriga os museus públicos a apresentar às suas unidades mantenedoras um plano anual de atividades. E o plano museológico ele é a base desse plano anual de atividades. O plano anual de atividades ele deve contemplar, vamos lá, as ações a serem desenvolvidas e as metas a serem atingidas no ano seguinte da sua elaboração. Deve contemplar os recursos orçamentários e financeiros destinados ao museu, destacando-se os investimentos. Deve contemplar os recursos humanos disponíveis e também as ações de capacitação previstas. Ora, todas essas informações estratégicas são coletadas a partir do plano museológico. É o plano museológico que define as ações a serem desenvolvidas em cada um dos programas, das áreas de atuação, as metas a serem atingidas a cada ano, né, geralmente por um período de 5 anos, pelo qual ele é pensado. É no plano museológico que são levantados os recursos orçamentários que sustentaram o museu nos anos anteriores, quais são as suas fontes de financiamento, quais são as possibilidades de ampliar as fontes de financiamento, né, para os anos seguintes, onde os recursos foram alocados e aonde eles serão alocados. É no plano museológico que eu sei os recursos humanos disponíveis, né, quantos funcionários eu tenho no museu, que papel que cada um desempenha, as várias atividades, né, quais são as ações que estão descobertas de pessoal que não estão sendo realizadas, né, atividades que eu poderia desenvolver, né, se eu tivesse pessoal atuando naquela área, ou se eu identifico que uma área ou outra, né, conta com mais gente, áreas de igual importância de repente que estão desequilibradas, né, de quantidade de pessoal atuando. E também no plano museológico, que conhecendo o meu pessoal, eu posso pensar ações de capacitação, né, para suprir determinadas demandas. Outro exemplo aqui, vamos dizer que o MAC Dragão paga um absurdo para instalar obras do acervo em molduras, né, a cada montagem de exposição, né? Não seria mais barato se eu destinar um recurso para capacitar um profissional para montar paspatu, adquirir uma máquina para fazer chanfre de molduras, uma máquina para cortar acrílico, cortar vidro, né? E se esse profissional capacitasse outras pessoas da equipe, eu não, de repente, reduziria esse custo? Enfim, esse tipo de ações estratégicas e táticas, né, que a gente pode operacionalizar a partir desse diagnóstico, né, e dessas proposições que o plano museológico traça. Então, o plano museológico ele faz esse diagnóstico. Ele tira uma fotografia precisa do museu, né, e em discussão com a comunidade museal, né, a classe artística, a equipe do museu, os gestores, os mantenedores, a comunidade do entorno, né. Com essa comunidade museal, ele define como o museu pode melhorar, por meio de que transformações ele pode melhorar, quanto custarão essas mudanças, né, e em quanto tempo essas mudanças serão feitas. O plano museológico é uma obrigação legal dos museus,
porque o poder público no mundo todo percebeu a importância dos museus para o desenvolvimento da educação não formal, né? A importância da fruição cultural, da proteção do patrimônio cultural, e isso deve ser feito segundo alguns critérios, né? O Estatuto dos Museus ele define quais são os critérios para essa elaboração do plano museológico. De forma resumida, o plano museológico ele é constituído de 12 programas que englobam as principais atividades do museu. Tem lá o programa institucional, gestão de pessoas, acervos, exposições, né? Educativo-cultural, pesquisa, arquitetônico-urbanístico, segurança, financiamento e fomento, comunicação, socioambiental, acessibilidade, né? A elaboração de cada um desses programas é precedida por um diagnóstico. O diagnóstico de cada programa envolve metodologias diferentes, né? No geral, engloba levantamento de dados, elaboração de gráficos, entrevistas, pesquisa em arquivo, levantamento de informações junto a outros órgãos, né? Aquela metodologia de grupos focais, debates, medição climática, enfim, uma série de metodologias que a gente utiliza para cada programa diferente, né? Que são necessidades diferentes. Então, com esse diagnóstico, né? Com essa radiografia, essa quase ressonância magnética, né, de toda a equipe, do histórico da instituição, análise do espaço físico, dos protocolos de segurança, da programação, das ações educativas, né, é a partir disso que a comunidade museal pode fazer uma tomada de decisões bem planejada, uma tomada de decisões racional, né, e definir que museu que essa comunidade quer e como alcançar esse museu desejado. Todo o processo é feito com a participação ativa da gestão, né, dos funcionários do museu, dos mantenedores, da classe artística, né, dessa comunidade do entorno. O nosso trabalho enquanto museólogos, atuando na elaboração de um plano museológico, é organizar essas narrativas, né, de cada pessoa dentro ou fora da instituição. Mesmo que se envolva mediar alguns conflitos, né, que naturalmente aparecem, e para isso construir um documento que ajude a instituição a alcançar esse museu desejado num tempo determinado. Tempo. Eu tenho falado das ações que fazem parte da elaboração do plano museológico, mas eu queria agora ressaltar a importância da dimensão tempo em duas diferentes vertentes. Primeiramente, a importância do processo de construção do museu, da sua fundação até o momento atual, quando a gente começa a realizar a construção do plano. Para poder ajudar a comunidade museal a tomar as suas decisões sobre o desenho do perfil institucional desejado para o museu, é importante entender que a instituição tem uma história anterior, né? Até para compreender que qualquer ferramenta de planejamento estratégica tem uma aplicação transitória, né? Ela funciona para aquele determinado período e depois ela tem que ser revista. O plano museológico ele tenta dar conta dos desafios enfrentados pelo museu com a experiência acumulada até ali, até aquele momento. É impossível, tanto no planejamento estratégico quanto no planejamento tático, no detalhamento das ações a curto prazo, né, planejar a gestão de uma instituição esquecendo a longa história que ela teve até chegar ali. É necessário a gente fazer uma prospecção histórica, né? Não somente das exposições, dos eventos, do lançamento de publicações, né? Não só isso, mas compreender como o papel que o museu ocupa, né, naquele determinado momento que a gente está fazendo essa radiografia, como é que esse papel ele foi estabelecido, como é que esse lugar foi estabelecido, né? Até para ajudar a desenhar as expectativas do que o público espera dessa instituição e escolher se é suficiente continuar ocupando esse lugar ou de repente desempenhar um novo papel e o museu partir para ocupar um outro lugar diferente, né? A memória institucional ela costuma ser desmerecida, né, quando a gente pensa a gestão dos equipamentos públicos, que infelizmente são transitórias, né, acompanhando aí esse cenário da política nacional. Mas o museu ele é pensado para atravessar esses governos, para atravessar essas gestões, né, e continuar lá de pé realizando o seu trabalho. A documentação da trajetória do museu é importante para colaborar com o seu olhar para a própria história da cidade, para a história do país, para a história mundial, né? O tempo dos museus é o tempo da longa duração.
Uma boa prospecção na história do museu, durante o processo de elaboração do plano museológico, ela é fundamental para planejar essa memória institucional e situar os desafios que o museu enfrentou em cada momento diferente, né, com lições que podem, de repente, ser aproveitadas no futuro. A segunda dimensão da relação entre a elaboração do plano museológico e o tempo é a referência do momento presente. O plano museológico, geralmente, ele é construído para 5 anos de planejamento, o que é tempo suficiente durante esses 5 anos para a gente poder colocar em curso a maioria das ações, né, que a gente se propôs, e para começar a mensurar e avaliar a eficácia dessas ações, né? É tempo para, ao final, ver o que funcionou como planejado, o que ainda precisa ser modificado, né? Então, o retrato que nós tiramos de nós hoje, ele pode ser diferente do retrato que a gente tirou 5 anos atrás, né? Talvez tenha nascido uma ruguinha aqui ou ali, talvez a gente tenha mudado a cor do cabelo, talvez a gente tenha mudado de roupa, né? Essencialmente, ainda somos nós mesmos, quando a gente confronta esse nosso retrato de 5 anos atrás, mas com algumas diferenças, né? Por trás dessas imagens, né, existe também um acúmulo de experiências, né, de vivências, de perdas, de conquistas, né, de potencial. E existe nossa relação com o presente. Aquele dia em que acordamos e batemos a foto, a roupa que nós escolhemos, o jeito como nós arrumamos o cabelo, a pose que nós fizemos, né? O presente em que esse retrato institucional ele é registrado, né? Ele carrega vivências próprias de cada momento que nós vivemos, né? Do próprio momento presente. O momento presente que nós vivemos é uma pandemia global de um vírus extremamente contagioso, né? Que tem exigido que as autoridades sanitárias e os governos orientem todos que podem, né, a ficar em casa o máximo de tempo que puderem. Estar na rua, entrar em filas, enfrentar aglomerações, né, ou mesmo encontrar as pessoas que a gente ama, tem sido considerado como comportamento de risco. E nesse presente que a gente está vivendo, qual é o futuro dos museus? Como é que a gente pode visitar espaços abertos ao público, né? Aproveitar as sensações e os questionamentos que as obras de arte provocam na gente, né? Se a gente tem que se manter em casa, né? É o fim dos museus? Não creio que seja o caso. É possível que, mesmo quando for decretado o fim do isolamento social, a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. E os museus são parte dessa nova realidade. Como é que a gente vai aproveitar uma visita ao museu sem se colocar em risco e sem colocar outras pessoas em risco? Como é que o museu vai se posicionar nesse novo cenário que vai exigir novos comportamentos, novas posturas, né? Que tipo de transformações o museu, como o MAC do Dragão do Mar, terá de propor na relação com o seu público, né? Eu ainda não tenho muitas respostas, não. Eu duvido que alguém em algum lugar do mundo tenha, né, essas respostas já prontas, né? Vamos ter que esperar para ver como é que esse cenário da pandemia vai se desenvolver. Quais vão ser as orientações das autoridades sanitárias, né? Que outras demandas essa realidade do confinamento pode trazer para a gente. A única certeza que eu tenho é que as pessoas precisarão de museus como o MAC Dragão do Mar mais do que nunca. As referências à história da arte, a educação do olhar para perceber o mundo sensível, os incômodos e proposições que a arte levanta, a beleza, o estranhamento, né? Tantas outras sensações e provocações não serão desnecessárias pelo fato de, talvez por um tempo, a gente não poder entrar numa fila e apreciar junto com outras pessoas as possibilidades do Museu de Arte, ou do Museu de História, ou do Museu de Ciências. Como ficará a atuação dos profissionais que trabalham nos bastidores, né? Para que as obras que a gente ama sejam bem acondicionadas, né? Estejam bem embaladas, com as informações precisas, as imagens em boa qualidade, né? Disponibilizadas em meios acessíveis, sempre em circulação, sempre em contexto ou em proposição, servindo de referência para outros artistas produzirem, para pesquisadores investigarem, para o público fruir, né? Que novas atividades surgirão para esses profissionais?
Que tipo de capacitação será necessária para que eles possam realizar essas novas atividades que de repente possam ser necessárias? Que novos instrumentos de mediação terão de ser elaborados? Né? Que novas possibilidades educacionais esse novo museu terá que propor? Que novo papel a educação não formal terá na formação de um público que virtualizará cada vez mais as suas fontes de conhecimento e experiência? Né? Quais são os desafios para os diversos públicos e suas diversas necessidades especiais, né, para serem incluídos nesse novo museu? Qual é o novo papel que o museu vai desempenhar nas redes sociais? Né? Continuará competindo com as lives dos cantores, né? Ou competindo com outros meios de entretenimento? Ou ele vai conseguir ocupar um papel de protagonista nos meios digitais de acesso à cultura? Né? Como é que vai ser a produção e consumo de informação museal nesse novo cenário? Né? O público ainda vai se contentar com uma imagem estática, né, da obra, uma etiqueta, né, com os dizeres: óleo sob tela, coleção Museu de Arte Contemporânea do Ceará, 1983. Será que as pessoas ainda vão, né, ter esse mesmo comportamento passivo? Como é que a gente, enquanto museu, disputa a atenção de um público que cada vez mais realiza várias atividades ao mesmo tempo, né? Que é inundado de informações por todos os seus sentidos, né? O museu ainda contará com o privilégio de ser o espaço do foco, da atenção, da fruição despreocupada, do silêncio, né, entre os barulhinhos de notificações de celular e as mensagens dos amigos? Eu não tenho respostas prontas para essas questões, né? Eu vou apenas parafrasear um dito que tem se tornado muito popular nesses tempos, né? Talvez o museu que a gente conhecia, talvez ele não exista mais, né? E qual é o museu que vai existir? Não sei. O plano museológico provavelmente vai ser a melhor ferramenta para responder a essa e a outras questões. Então é isso. Gostaria de agradecer o espaço e, no mais, o debate que a gente pode fazer nas redes. Grande abraço, fique em casa.